não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Aqui, Juliano Miller. Existem aberturas, janelas para um plano de idealidade para o qual possuímos uma potência limitada que nos impulsiona para uma vida transcendente, para uma vida que de certo modo já está idealizada, gravada no nosso próprio ser, uma potência ou tendência que só se realiza por uma vontade própria, uma liberdade e uma livre escolha do ser humano. Podemos negar esse chamado ou aceitá-lo, pois essa liberdade de escolha seria a contemplação amorosa do ser divino? Quando aceito esse chamado que me atrai para uma vida puramente espiritual, fazendo-me desejar um desligamento desse plano de realidade no qual estou inserido, mas ao mesmo tempo esse plano de realidade não pode ser esquecido ou abandonado pela minha própria vontade, exceto pelo suicídio, pular uma etapa. Caso contrário, estaria negando a própria realidade empírica e assim não contemplaria o sentido último da vida humana. A sabedoria seria saber administrar a tensão entre esses dois planos. Existiria basicamente três planos. Plano empírico, plano terrestre, começo e fim com abertura para o transcendente. 2, plano ideal, idealidade, plano celeste ou imortalidade, plano ao qual aspiramos e possuímos a potência para tal. 3, o todo, Deus, infinito, eterno, desconhecido. Muito bem, vamos ser direto ao ponto. Eu acho que você está complicando a guerra. Por quê? No meu plano eu não disse quem você pretende ser na eternidade. Eu estou falando da sua biografia aqui. Eu também não estou falando do seu julgamento moral, da sua absolvição ou condenação no juízo final. Não é disso que eu estou falando. Tá certo? Então, os seus planos, eles têm que ser vistos, os seus planos, suas ambições, têm que ser vistos como coisas que vão se realizar neste mundo aqui. Não importa as dificuldades que haja. Tá certo? Agora, note bem, aí nós, com essa questão nós entramos num outro problema, que é de ordem cultural, que é um problema seríssimo. No começo da aula, quando eu falei desse mundo das virtualidades, que é o mundo no qual nós efetivamente existimos, note bem que na sociedade brasileira existe uma força tremenda para que as pessoas não percebam isto. Quer dizer, a linguagem da cultura brasileira é toda a linguagem da presença física imediata. E ninguém pode pensar nada acima disso. Quer dizer, isso já é antigo no Brasil. Eu não conheço um país onde o mundo do ideal, como você o chama, e o mundo do real, como você também o chama, estejam tão separados quanto no Brasil. Porque a realidade do ser humano é o trajeto dele em direção a um ideal, a um objetivo. Esta é a única realidade que ele tem, não há outra realidade. Está compreendendo? Agora, se, como acontece no Brasil, o que se chama de realidade é apenas o mundo, vamos dizer, da rotina mais acachapante e mais estúpida que você pode imaginar, tá certo? Então você já perdeu a guerra desde o início. E é exatamente o que acontece no Brasil. O Brasil é o país das vocações frustradas. É o país onde é normal ser fracassado.
e onde dar certo é uma exceção que requer um milagre divino ou uma intervenção diabólica. Só as pessoas diretamente ajudadas por Deus ou pelo diabo é que dão certo no Brasil. Os outros são todos fracassados e isso é considerado normal. Portanto, o que a sua família vai te ensinar, o que seus amigos vão te ensinar, o que o seu meio social vai te ensinar, é conformar-se com a derrota. Só que isso aí é uma espécie de ilusão nacional. É só no Brasil que isso vigora. Se você atravessar a fronteira e for para o argentino já não vive isso. Tá certo? E quando o argentino chama o brasileiro de los macaquitos, em parte é isso que ele está querendo dizer. São pessoas que vivem uma forma diminuída de existência. São pessoas, vamos dizer, que não têm acesso àquilo que verdadeiramente constitui a existência humana. Eles vivem abaixo da existência humana, porque eles acreditam nisto. E é só porque acreditam, porque não há, vamos dizer, nem mais meio motivo para que as coisas sejam assim. Por exemplo, outro dia um rapaz escreveu dizendo o seguinte, dizendo, mas a gente para estudar a filosofia será uma coisa de elite, porque a gente precisa comprar livros, os livros custam caro, etc, etc. Então, a gente via quando ele falava uma coisa de elite, havia um certo elemento de inconformidade, ou de revolta com isso, né? Então eu comecei a pensar aquilo e reparei o seguinte, que não é que eu reparei nesse momento, já tinha reparado antes. Na cultura brasileira, a necessidade que você tem de trabalhar, prover o seu próprio sustento, é vista somente como uma imposição absurda de um mundo mau, não como um dever. O resto do mundo inteiro, praticamente a humanidade inteira, sempre soube, né, que o dever de você prover o seu próprio sustento e o sustento dos seus, mais do que uma necessidade, é um dever. É um dever moral, uma coisa que tem significação moral em si mesma. E que o sujeito que se recusa a isso, ele nunca vai ser gente. Tá certo? Agora, no Brasil, é assim. O normal seria não ter que fazer isto. Ou seja, se eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas, isso é apenas uma imposição absurda do universo hostil em cima de mim. Quer dizer, é uma coisa que não existe dentro do sujeito. Ele não quer fazer isto. Ele não sente aquilo como um apelo do dever ou como parte da sua vocação. Ele acha o contrário. Tem aqui a minha vocação por um lado e tem ali a necessidade de ganhar dinheiro por outro. Eu digo, mas, meu Deus, isso é uma visão tão artificiosa das coisas. Porque se você não prover a sua própria subsistência, alguém vai ter de provê-la. E parece que no Brasil a ideia fundamental é essa. Justo é que os outros me alimentem. Se eu tenho que me alimentar a mim mesmo, é injusto. Agora, o outro não pode pensar assim. Aquele que vai sustentar você, ele não tem o direito de pensar assim. Ele tem o dever de sustentar ele mesmo e mais você. Ora, uma sociedade baseada nesses princípios nunca pode dar nada. Só pode dar 50 mil homicídios por ano mesmo. E o governo do PT, tá certo? E o mensalão só pode acabar assim, gente. Quer dizer, quando eu digo o Brasil é hoje o país mais burro e mais assassino do universo, eu não estou xingando, eu estou dizendo uma realidade cientificamente comprovável. Os nossos estudantes são os piores do mundo, eles se saem pior do que alunos, do que estudantes de países muito mais pobres, e o Brasil é recordista de homicídios por ano. Então é o povo mais burro e assassino do mundo. Por que chegou a ser assim? Por causa deste tipo, vamos dizer, de mitos e de mentiras impregnadas na cultura. Está entendendo? Por exemplo, eu sugeri que vocês lessem o livro do Orígenes Lessa, que é O Feijão e o Sonho, em que o sujeito quer ser um escritor, mas ele tem que trabalhar, e a mulher dele está grávida, e tem todo aquele problema. Então, é assim, de um lado a necessidade do feijão, do outro lado o sonho. Eu digo, isso é típico da cultura brasileira. Digo, meu filho, o dever que você tem de trabalhar, de se sustentar, de prover as suas próprias necessidades e a da sua família é parte integrante da sua vocação.
Se você se recusa a fazer isso, você não merece que a gente lhe dirija a palavra, porque você é sub-humano, você é um ladrão. Você está entendendo? O sujeito que acha que os outros, ou a sociedade, entre aspas, tem a obrigação de sustentá-lo e não ele mesmo, e ainda assim, pensando com esta ideia baixa, nojenta, porca, ele ainda quer ser um escritor, o sujeito desse tem que apanhar. Tem que apanhar muito. E não, se não é para explicar porque está batendo. Então, nós vamos bater em você e não vou te dar explicação nenhuma. Só vou parar de bater quando você entender porque que a gente está batendo. E isto, no entanto, dificilmente eu conheço um brasileiro que não tenha esse problema na cabeça. Então, eu não posso estudar porque eu tenho que trabalhar, etc, etc. Eu falo, mas só as pessoas que têm que trabalhar é que podem estudar, meu filho. Em primeiro lugar, quantas horas você acha que você aguenta estudar por dia? Eu, que tenho prática de 40 anos desta coisa, mais de 40 anos, eu hoje consigo produzir razoavelmente uma vida de estudo 4 horas por dia. No começo você não aguenta mais de 1 ou 2. Portanto, você precisa apenas de 1 ou 2. E o que é que o seu trabalho tem a ver com isto? Nada. Porque se você tivesse o dia inteiro livre para estudar, você ia estudar quanto? 1 hora. E se você tem que trabalhar de dia e só tem de noite, você vai estudar quanto? 1 hora. Não vai fazer a menor diferença, meu filho. Quer dizer, tudo isto é baseado, vamos dizer, numa crença cultural que cria uma oposição entre as pessoas e a estrutura da realidade. Coloca elas numa situação de idealidade absurda. E como aquela idealidade não se realiza, elas acham que elas estão sendo vítimas. Ora, eu no começo da minha vida eu tive muita sorte de ler Goethe. Goethe era um sujeito que tinha toda uma ética do trabalho. Ele diz, olha, você tem que fazer o que é do seu dever fazer, meu filho. Está entendendo? Ou seja, você tem que trabalhar, você tem que pagar suas contas, você tem que criar seus filhos, tem que fazer tudo isso aí. Não vem com essa história de que você é artista e não pode fazer isso. Porque os artistas que fugiram às suas obrigações, que tipo de gente são eles? Jean-Jacques Rousseau? É disso que você está falando? É Jean-Jacques Rousseau que você quer ser? Joga os filhos no orfanato para você poder fazer a sua carreira literária? Sua carreira literária vai ser uma merda como foi a do Rousseau. Você vai escrever uma obra toda cheia de mentira, vai ser uma coisa sem substância e só vai fazer mal para a humanidade. É isso que você quer fazer? Então, você não é capaz de se sustentar? Então sai daqui, moleque. Vai embora. Eu não quero você como meu aluno. Arruma um emprego, torne-se um homem decente e volte. Está entendendo? É assim mesmo. Eu já fiz essa aula no sábado, que é porque eu sei que tem gente que trabalha durante a semana e não pode. E a carga de leitura e de estudo que eu estou dando para vocês é muito pequena, tendo em vista isto. Agora, vem gente com choradeira? Só no Brasil que acontece isto, gente. Isto é uma marca da cultura brasileira. E vou dizer de onde veio esta marca. Eu vou ler um negócio aqui para vocês. Isso aqui é um depoimento feito pelo poeta Jorge de Lima em 1942. Então ele está falando do movimento modernista. Né? Para compreender então o modernismo, devemos recordar a influência do grande Graça Aranha, que foi, não há dúvida, o maior animador do movimento. Graça Aranha pretendia impor normas filosóficas à Revolução com a sua estética da vida. Pretendia que o homem brasileiro atingisse a unidade vencendo a natureza que o esmagava.
Era chavão repetir: no Brasil só o homem é pequeno dentro da colossidade da natureza. Aconselhava o reformador que o homem brasileiro vencesse o terror, o medo metafísico, a compreensão subjetiva impregnada de supostos atrasos que a deturpavam. Aconteceu, porém, o contrário. Os modernistas brasileiros compreenderam que ao invés do que aconselhava a Graça Aranha, o homem devia se entregar às suas tendências naturais, às suas pretendidas deficiências, e identificar-se com a exuberância da sua natureza, a sua metafísica mesmo saturada de superstições. Esse amálgama de inferioridades. Preste bem atenção, isso foi uma decisão tomada nos anos 20 por uma geração de escritores brasileiros, escritores, artistas, pintores, músicos, etc., etc., que marcou o desenvolvimento da nossa cultura superior, entre aspas, até hoje. O Graça Aranha tinha escrito aquele romance, O Canaã, no qual há uma cena terrível de uma moça pobre que tem um filho, ela é mãe solteira, então ela, na hora de dar a luz, ela se esconde e ela tem o filho aí no mato e os porcos comem o bebê dela, né? Então, com isso aí ele estava simbolizando a total impotência do ser humano, tá certo, perante a natureza. E ele tinha esta ideia de que para criar uma grande cultura nós tínhamos que vencer esta coisa. Nós tínhamos que vencer o terror da natureza, vencer os impulsos primários, tá certo? Vencer esse sensualismo brasileiro, essa coisa. E ele estava certíssimo. Só que daí a turma decidiu o contrário. Falou, não, nós temos que partir para o telúrico, né? Para, né, as sensações primárias, etc., etc. Bom, acontece o seguinte, o mundo das sensações primárias, o mundo da presença física, é o mundo do total isolamento do ser humano. O ser humano só consegue juntar forças no mundo do virtual, minha gente. Se ele fica apegado, vamos dizer, ao sensorial direto, cada um está isolado no seu sensorial direto, como bichinhos. Você está entendendo? E ficam impotentes perante a natureza e não conseguem se juntar para fazer nada. Você está entendendo? Por isso é que o brasileiro hoje vive nessa impotência. Ele não é capaz de se organizar para resolver seus problemas, mesmo elementares. E fica esperando que o governo resolva, mas os caras que estão no governo pensam igualzinho a ele. Está entendendo? E daí fica toda esta babaquice, tá certo? De cultuar religiões animistas, e carnaval, e candomblé, etc. Tudo isso já devia ter sido extinto há muito tempo. Isso aí só faz mal para as pessoas, porra. Isso aí tem que acabar. Enquanto continuar com esta babaquice, vai continuar os 50 mil homicídios por ano. Tá certo? Porque se você pensar, o que é carnaval? É uma farra sangrenta. Não é isso? Por que acham isso tão lindo? Porque são os idiotas, porque acreditaram nessa geração de pseudo-intelectuais. Então, quem aguenta ler os poetas do modernismo hoje? Ninguém aguenta. Aquilo é de um artificialismo, de uma babaquice sem fim. Quer dizer, para sair uma literatura boa, saiu, por exemplo, note bem, veja o contraste. Em 1926 houve um segundo modernismo no Nordeste, inspirado pelo Gilberto Freire. Não foi o modernismo paulista. Né? E dali saíram grandes escritores. Graciliano Ramos, Zé Lins do Rego. Né? No livro do Zé Lins do Rego, Cangaceiros, que é um livro que todo mundo devia ler, tem uma mensagem que todo brasileiro devia meter na cabeça. A história é a seguinte, é um casal de lavradores pobrezinhos, e eles estão pegos ali no meio de uma guerra, tá certo? Entre coronéis do sertão e cangaceiros. E hora os cangaceiros fazem acordo com os coronéis, hora briga e tal, e os coitadinhos ali no meio daquele negócio, né, levando chumbo tudo quanto é lado, sem poder fazer nada. Né?
E por quê? Porque eles nunca sabem o que vai acontecer, eles nunca sabem nem onde estão os cangaceiros, nem onde é a guerra, eles estão completamente perdidos. Até que aparece um cego, que é um desses cantadores de feira, né? E o cego é o sujeito que vai de cidade em cidade e ele ouve as vidas das pessoas, ele guarda tudo na cabeça. Então ele tem o fio da meada. E graças ao cego, aquele casal consegue mudar, ir para um outro lugar e se salvar. Tá entendendo? Então o que é isso? Eu acho um grande livro, mas um grande livro. Né? O pessoal dá muito mais valor a outros livros do Zé Lins do Rego, mas acho que isso aqui é uma obra-prima mesmo, porque é o quê? É o nascimento da civilização através da linguagem. O poder da linguagem unifica os vários dados dos sentidos, transfere os caras do mundo daquela atualidade física atomística, quebradiça, separada, para um mundo onde as coisas têm unidade, está entendendo? Então elas percebem o sentido e elas sabem o que fazer. Só que é o seguinte, a cultura brasileira até hoje não deu esse salto. Que era o que estava propondo o Graça Aranha, isso que nós temos que fazer. Agora, para isto, exige um certo sacrifício. Qual é o sacrifício? Você não vai sacrificar nada do substantivo, não. Você vai sacrificar bobagem. É? Você vai sacrificar carnaval. Você vai sacrificar o... Como é que se diz? Esse apego que você tem ao sensualismo imediato, tudo isso tem que ser transcendido, minha gente. Transcendido não quer dizer que você vai matar essas coisas, você vai colocá-las dentro de um quadro maior onde elas adquirem sua justa proporção. Tá certo? Quer dizer, o que você tem que fazer é passar do sensualismo imediato para o virtual. E conquistar, é como na minha teoria das camadas da personalidade. Você tem que subir de camada da personalidade. Camadas da personalidade são o quê? À medida que você vai crescendo, você vai conquistando novos critérios de integração da sua personalidade em função de novos objetivos que você determina. E que dão um senso de unidade cada vez mais elevado e cada vez mais abrangente para o que você está fazendo. Agora, se você ficar apegado a essas coisas que o modernismo cultuou, tá certo? Você não vai passar da segunda camada, que é instintiva. Agora, no mundo dos instintos, não existe unidade. Por quê? Porque não existe nenhum instinto contínuo. Você não pode ter fome 24 horas por dia. Você não pode ter sono 24 horas por dia. Você não pode ter desejo sexual 24 horas por dia. O instinto é quebradiço. Então a pessoa que vive pelo instinto, ela não tem personalidade. Ela é só um monte de pedaços que não junta, está entendendo? Agora, então, isso daí resulta esta atitude brasileira com relação ao trabalho. Existe o mundo da necessidade e existe o mundo do ideal. Falo, não existe nada disso, isso é sonho, isso é maluquice. Isto não existe, minha gente. Os obstáculos, as dificuldades materiais, etc., elas são a substância do seu plano de vida. O seu plano de vida só faz sentido dentro disso. Se você tivesse nascido no paraíso, meu filho, no paraíso ninguém tem plano de vida. Nós só temos que ter um plano de vida. Por quê? Porque existem coisas que se opõem ao plano de vida, porra. Está entendendo? Essas coisas que se opõem, elas, inclusive, elas determinam a forma do seu plano de vida. Está entendendo? Então, primeira coisa que você tem que ver é que o plano de vida ele tem que ter um sentido moral para você. Ele tem que ser um trajeto que vai na direção do que é algo que você entende como o bem. Não é isso? Ora, não existe, você não pode dar um passo em direção ao bem se você não entende o trabalho, o sustento próprio, como um dever e o entende somente como uma necessidade imposta de fora. Você está entendendo? Como se fosse, vamos dizer, trabalho escravo.
Trabalho escravo é o trabalho que não adianta o escravo realizar, porque ele não pode se realizar através desse trabalho. Mesmo assim, se você estudar a história, você verá que inúmeros escravos dignificaram a sua condição de trabalho escravo, assumindo-o como dever. Está compreendendo? Não só no Brasil. Você lê os discursos de Epicteto. Epicteto foi um filósofo grego que era escravo. E era escravo do sujeito que não prestava e que só o maltratava. Tá certo? E o que fez Epicteto? Ficou dizendo, eu não posso ser filósofo porque eu sou escravo? Não. Quer dizer, a própria condição de escravo era o ponto de partida da sua filosofia. Está compreendendo? Que é eminentemente uma filosofia moral. Então, essa relação que as pessoas estabelecem, vamos dizer, entre o ideal e o real no Brasil, o que eles chamam de real, ela tem que ser totalmente mudada. E isso, vamos dizer, é um dos objetivos fundamentais do que eu estou ensinando. Se eu conseguir modificar isto na cabeça dos meus alunos, só isto, eu já terei feito uma grande coisa. Porque pela primeira vez, o Brasil vai ter uma geração que considera que o trabalho não é só uma necessidade, não é um castigo infernal, mas um dever. Um dever de bondade. Bondade para os outros em primeiro lugar, porque se você não trabalha, alguém vai ter que trabalhar por você. Então, portanto, você vai virar o senhor e ele vai virar o escravo. É isso? Então, o Brasil é uma nação de escravos, onde os caras não estão se queixando de escravatura, estão se queixando só de que o escravo é ele e o senhor é o outro. Então, se inverter a situação, ele vai ficar satisfeito. Tá certo? Então, note bem. Um país onde as pessoas pensam assim, já começa com um nível moral muito baixo desde a educação doméstica. Está compreendendo? Então, na educação doméstica, se o sujeito tem grandes planos, tem grandes ambições, a família já trata de reprimir o cara. E dizer, não é nada disso, você está enganado, você tem que viver na realidade, você tem que fazer um concurso para o Banco do Brasil. É assim. Hã? O que uma mãe deve fazer? É isso que ela deve fazer? Deve reprimir os sonhos do cara? Hã? Não. Hã? Ela deve dizer, não, meu filho, tu vai para frente, né, vai fazer a sua coisa, tá certo? E segue o caminho que você tem que seguir e não se esqueça da sua velha mãe, que daí vai chegar uma hora, eu não vou poder trabalhar, você vai precisar me ajudar. Então você vai ter dupla carga, meu filho. Você vai ter que fazer isso aí que você quer fazer e mais eu. É isso que a mãe faz, honestamente. Então, quer dizer, o problema da sociedade brasileira, ele vem de muito longe e vem de uma série de crenças malignas que estão incrustadas na sociedade e que não deixam as pessoas se realizarem, meu Deus do céu. A primeira é essa, ter o meu ideal de um lado e a realidade do outro. Se você começou assim, você já matou o seu ideal de cara. E mais ainda, você não merece ter ideal nenhum e não merece realizá-lo. Porque você quer construir uma vida baseada na fraude, baseada na exploração do próximo. Você está entendendo? Quer dizer, eu leio muitos livros portugueses, então a gente vê a imagem que tinha dos brasileiros no século XIX em Portugal, é a imagem medonha, mas correspondia à realidade. Quer dizer, o brasileiro era visto assim, ou como se fosse carreirista, né? Fútil, desonesto, malandro, que enganava todo mundo, né? Que ficava rico e que não tinha dó de ninguém, e só pensava nele mesmo, cara egoísta, tá entendendo?
Então tem um versinho do Camilo Castelo Branco que ele descreve o Palheiro. O Palheiro é um bairro lá de inglês de Lisboa, do Porto, sei lá, acho que é no Porto. Tinha vários tipos pitorescos, né? Tipos exóticos para você observar. Então, entre os vários tipos, né? Tem assim, lá você vai ver isso, vai ver aquilo, e daí tem um versinho que é assim: há de ver o milionário brasileiro com 1000 tretas a narrar com sujas cores as lendas dos seus amores com as suas 30 pretas. Quer dizer, o brasileiro era isto. Tá entendendo? Era um sujeito que tinha lá um monte de escravo e ficava comendo todas as escravas. Era isso o brasileiro em Portugal. Né? E olha, até hoje o brasileiro reclama é disso. Ele quer ser o senhor escravo que tem lá 30 pretas peladas para servi-lo o tempo todo. Tá entendendo? E se ele não tem isso, bom, que você queira isso, fala, bom, até que se compreende que você queira isso. O que não se compreende é que você ficar revoltado de não ter isso e achar que os outros têm a obrigação de te dar isso. Tá? Então, vamos dizer, se você é pobre, vamos dizer, a sua pobreza é o seu ponto de partida e você tem que aprender a se comportar como um pobre decente. O que é um pobre decente? É o sujeito que trabalha, tá certo? Com a consciência do seu dever. O que o Cristo mandou, cada um tem que carregar a sua cruz. A cruz representa não é um castigo infernal, meu filho. O castigo infernal vem depois. A cruz é a estrutura da realidade. Se você não arca com a realidade, o que significa a tua idealidade? Significa somente uma futilidade, um peido mental. Tá certo? Então você mesmo se desvaloriza. Está compreendendo? Vamos.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.